Há uma história que poucos ousam compartilhar, uma história sobre se sentir invisível, rejeitado e sozinho no próprio lar que você esperava chamar de família. Por 5 longos anos, Alice e Bob, filhos do meu marido do casamento anterior, me trataram como uma estranha. Nunca me acolheram bem, nunca me chamaram de madrasta ou algo parecido. Na melhor das hipóteses, era apenas meu primeiro nome ou esposa do papai. Convidei-os para o meu casamento, comemorei seus aniversários, até tentei ser amigável, mas fui recebida com silêncio, frieza e rejeição total. A solidão me assombrou por incontáveis noites sem dormir, de braços cruzados enquanto eles riam e compartilhavam momentos dos quais eu nunca fiz parte. No entanto, há uma verdade que eles nunca aceitaram: a riqueza que deixarei para trás não é para eles. Decidi deixar tudo para instituições de caridade que significam um mundo para mim. Quando descobriram, a raiva deles explodiu. Acusaram-me de ganância, egoísmo e de destruir a família deles. Então, eu sou mesmo a vilã desta história? Presa em meio à amargura e à sensação de direito, escolhi falar honestamente, manter-me firme no meu direito de decidir sobre o meu legado. O que realmente aconteceu? A verdade pode curar feridas tão profundas? Junte-se a mim enquanto eu a guio por esta jornada, a mágoa, o conflito e os tenues vislumbres de esperança. Antes de começarmos, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. Aproveite o vídeo. Desde o momento em que me casei com John, eu sabia que não seria fácil. Seus filhos, Alice e Bob, já eram adultos, carregando consigo as memórias e cicatrizes da própria história familiar. Mas nada me preparou para o silêncio frio que me aguardava, um silêncio tão alto que abafou cada palavra esperançosa que eu tentava dizer. Eles se recusaram a vir ao nosso casamento. Lembro-me claramente daquele dia, o ar carregado pela ausência daqueles que deveriam estar mais próximos de nós. Sem felicitações, sem abraços calorosos. Apenas um vazio onde deveria haver família. Alice certa vez disse, de forma direta e cruel: "Por que ela está aqui?" Isso é um assunto de família, como se eu fosse um fantasma indesejado em suas vidas. Essas palavras ecoaram na minha mente durante incontáveis noites sozinha. Eu ficava acordada me perguntando se talvez eu fosse o problema. Ou se o amor não era suficiente para transpor esse muro invisível entre nós. Tentei de tudo: convites para jantar, felicitações de aniversário, pequenos atos de gentileza. Mas cada tentativa era recebida com indiferença ou rejeição total. Ser chamada de esposa do papai em vez de mãe, ser tratada como se fosse invisível, isso partia meu coração repetidamente. No entanto, a mágoa não era só de Alice e Bob. Por baixo dela jazia a sombra da mãe deles, a ex-esposa de John, cuja presença pairava silenciosamente em cada interação tensa. Boatos, meias-verdades e velhas feridas tingiam suas percepções. Eu não estava apenas lutando para ser aceita, eu estava batalhando contra anos de história e lealdade que me colocavam do lado de fora. Nesta casa, eu era uma estranha, mesmo compartilhando uma vida com John, mesmo desejando nada além de um sinal de que eu pertencia. Mas pertencer nem sempre é sobre compartilhar sangue, às vezes é sobre ser vista, ser reconhecida. E por 5 anos, eu não fui vista. O peso emocional se acumulava, a dor das palavras deles se misturava à minha esperança de paz. Eu lutava internamente com ressentimento e empatia, confusão e determinação. Como amolecer corações endurecidos? Quando a paciência se transforma em rendição? Fui forçada a crescer, a me fortalecer contra a rejeição, sem deixar de ousar ter esperança. Mas por trás de tudo isso havia uma verdade tácita que nenhum de nós queria encarar, que família nem sempre é só amor. Às vezes, é sobre limites, sacrifícios e realidades de partir o coração. E enquanto essas batalhas silenciosas aconteciam sob a superfície, as falhas só se aprofundaram quando dinheiro, o teste imensurável dos laços familiares, entrou em jogo. Agora, deixe-me levá-lo mais a fundo nessa próxima fase, em que a dor da rejeição emocional colidiu com a dura realidade da herança e do legado. Como tudo se desenrolou quando escolhi deixar minha riqueza não para Alice e Bob, mas para causas que prezo? Como eles reagiram ao saber que a nova esposa do pai não era apenas uma estranha em seus corações, mas também em seu futuro?
Depois de anos de rejeição silenciosa e indiferença, me vi diante de outro tipo de batalha. Uma que não era apenas sobre sentimentos ou aceitação, mas sobre legado, confiança e ressentimento profundo. John e eu estávamos juntos há 5 anos, compartilhando uma vida repleta de alegrias tranquilas e tensões intensas. Entrei neste casamento com um negócio de sucesso e economias que trabalhei incansavelmente para construir sozinha. John, com posses confortáveis, mas modestas, havia doado quase tudo o que tinha para os filhos no passado. A mensalidade da faculdade, a pensão alimentícia e até mesmo uma grande parte dos bens para a ex-mulher durante o divórcio. Então, quando nos sentamos para atualizar nossos testamentos, o quadro era claro, mas complexo. Eu queria ser honesta, verdadeira comigo mesma e justa, ao mesmo tempo em que aceitava a dolorosa verdade de que Alice e Bob nunca me viam como parte da família deles. No fundo, eu sempre esperei por um vínculo, algum reconhecimento além da fria polidez e da exclusão. Mas, depois de todo esse tempo, eu sabia que eles provavelmente não mudariam. Então, fiz uma escolha. Quando John falecer antes de mim, suas economias, por mais modestas que sejam, virão para mim. Quando eu falecer primeiro, John herdará meus bens. Mas depois que nós dois falecermos, a maior parte do que construí não irá para Alice ou Bob, mas para instituições de caridade com as quais me importo profundamente. Esta não foi uma decisão fácil. Foi tanto um limite final quanto uma declaração de quem eu sou. Não tenho filhos, e a ideia de deixar o trabalho da minha vida para estranhos que precisavam mais ressoa com o meu coração e meus valores. O advogado com quem trabalhamos foi claro, esta vontade se manteria firme contra qualquer possível contestação. Legalmente, tudo era incontestável. Emocionalmente, era um barril de pólvora. Lembro-me de contar a notícia aos filhos de John com o coração pesado, esperando que entendessem. Em vez disso, a descrença e a raiva deles se inflamaram rapidamente. Alice me acusou de ganância e manipulação, alegando que eu havia roubado a herança deles. Bob parecia mais confuso do que hostil, mas as acusações compartilhadas doíam como traição. Por trás das palavras deles, percebi algo mais profundo, medo e mágoa mascarados por um sentimento de direito. Alice sonhava com a entrada de um apartamento, Bob esperava quitar as dívidas estudantis. Eles contavam com uma herança que simplesmente não existia. A ex-mulher também não estava longe da tempestade. Suas palavras ásperas romperam nossa frágil paz, culpando-me por me intrometer entre John e seus filhos, retratando-me como o vilão que os mantinha separados. O círculo familiar deles se estreitou, alianças se formaram contra mim e a solidão que eu sentia antes se transformou em uma complexa teia de ressentimento e incompreensão. Apesar da hostilidade, John permaneceu firme ao meu lado. Sua força silenciosa era um conforto e um fardo, seu amor inabalável, ainda que dilacerado pela ruptura entre seus filhos e eu. Essa fase marcou um ponto de virada, onde as feridas emocionais encontraram a fria realidade financeira, onde cada decisão carregava o peso de mais do que apenas dinheiro, mas de identidade, pertencimento e justiça. Quando Alice e Bob descobriram minha decisão de deixar meu patrimônio para a caridade, a reação foi instantânea e brutal. Eu havia-me preparado para a decepção, mas nada poderia me preparar para a tempestade de raiva, acusações e sofrimento que se seguiu. Alice foi a primeira a explodir, com palavras ásperas e implacáveis. Em meio a uma torrente de lágrimas e fúria, ela me acusou de traição, chamando-me de egoísta e manipuladora. Como se eu tivesse orquestrado o roubo do que lhes pertencia por direito. Como você pôde fazer isso conosco? Perguntou ela com veemência, a voz trêmula, com uma mistura de pesar e raiva. Sua dor era crua, mas tão entrelaçada com a sensação de direito que ecoava como uma espada cortando o tecido frágil da nossa família já destroçada. Bob, embora mais quieto, não estava menos devastado. Sua confusão transparecia por trás de um olhar cauteloso. Ele fazia perguntas que pareciam dardos dolorosos. Por que não podemos ter uma parte justa? Porque parece que você está mantendo o papai longe? No entanto, por baixo de tudo, havia uma sutil ponta de culpa, como se parte dele soubesse a verdade, mas estivesse dividida entre a lealdade à irmã e a própria consciência. Atrás deles, sombras se avolumavam, a ex-mulher de John ocupava o centro do palco naquele drama amargo.
Suas palavras ásperas e acusações diretas reacenderam ainda mais as brasas do ressentimento. Ela me pintou como a vilã que envenenou os filhos contra o pai, a cunha que estava destruindo a pouca família que nos restava. Seu envolvimento foi uma reviravolta cruel, acrescentando camadas de complexidade às feridas que ainda não haviam cicatrizado das consequências do divórcio. Os impactos não se limitaram à família imediata. Sussurros se espalharam entre parentes, amigos e até vizinhos. De repente, a narrativa não era mais sobre testamentos ou bens, mas sim sobre caráter e lealdade. Eu me vi isolado, julgado por um tribunal de opinião pública que jamais vira as noites tranquilas passadas chorando em solidão, os esforços em vão para construir pontes. John estava preso no meio, com o coração partido em silêncio, dividido entre o amor pelos filhos e o compromisso comigo. Ele tentou amenizar a dor, lembrando a todos da justiça em suas decisões, explicando como dera aos filhos o máximo que podia ao longo dos anos. Mas suas palavras calmas foram recebidas com ceticismo, suspeita e decepção. Quanto mais ele me defendia, mais isolado parecia de sua própria carne e sangue. Eu lutava contra a minha própria tempestade de emoções, tristeza, frustração e a incomoda questão de se o amor familiar dependia da aceitação ou do sangue. Parecia um teste implacável de resistência, onde cada acusação era mais profunda que a anterior. Mas em meio ao caos, uma percepção séria me ocorreu. Eu não conseguia consertar a dor deles nem reescrever o passado. A escolha de permanecer firme na minha decisão não era uma questão de punição, mas de sobrevivência. Sobrevivência da minha própria paz, dignidade e identidade para além do rótulo de madrasta. Essa reação violenta marcou um ponto de virada explosivo. No entanto, foi apenas o começo de uma luta mais longa e árdua para encontrar compreensão, respeito e, possivelmente, uma aparência de família. Agora, imagina a tensão que tomou conta da sala quando finalmente decidimos realizar uma reunião familiar, uma reunião destinada a lançar luz sobre as sombras, a confrontar verdades e mentiras. O que foi dito? Como as emoções se desencadearam? E onde esse confronto nos deixou? O dia da reunião familiar chegou com um peso no ar que era quase sufocante. John e eu esperávamos que sentar frente a frente e colocar todas as cartas na mesa, detalhes financeiros, sentimentos e verdades, pudesse finalmente dissipar a névoa da desconfiança e da raiva. Mas o que se desenrolou foi muito mais intenso, cru e doloroso do que eu poderia imaginar. Quando Alice e Bob entraram na sala, suas expressões eram cautelosas. O olhar de Alice, penetrante e inflexível, os olhos de Bob oscilando entre mágoa e confusão. O peso de queixas não ditas preenchia cada canto, como uma tempestade silenciosa prestes a desabar. John começou explicando calmamente a realidade financeira, quando já havia doado aos filhos, o acordo de divórcio, as modestas economias que havia guardado para eles e esclarecendo que a casa em que morávamos era minha desde antes do casamento. Sua voz era firme, mas carregava um tom de fadiga, o cansaço de anos tentando equilibrar relacionamentos rompidos. Então chegou a minha vez. Falei da forma mais clara e gentil possível sobre minha decisão de deixar meu patrimônio para a caridade, não por despeito, mas porque sentia que era a escolha certa para mim. Compartilhei a verdade sobre minhas antigas esperanças de construir um vínculo familiar que, infelizmente, nunca se materializaram. Admiti a solidão, as noites tranquilas em que me sentia invisível e como esses sentimentos moldaram minha decisão. Enfatizei que não se tratava de puni-los, mas sim do que parecia justo e correto após anos de rejeição. Mas Alice não aceitou. Sua voz falhou com uma fúria e descrença que sacudiu a sala. Então você está dizendo que tudo o que acumulou, a vida que nunca tivemos a chance de compartilhar, está indo para estranhos? E nós? E a família do papai? Suas acusações doíam, especialmente porque por trás delas havia uma ferida mais profunda do que dinheiro. Uma ferida de se sentir substituída, esquecida e ignorada. Bob, surpreendentemente, estava mais quieto, mas não menos intenso por dentro. Ele fazia perguntas que revelavam sua turbulência. Será que o papai realmente não tinha mais nada? Porque nunca soubemos? Porque parece que você ficou com tudo? John, normalmente sereno, finalmente mostrou marcas de rachaduras em sua armadura. Era possível ver a dor em seus olhos quando ele disse: "Eu amo vocês dois."
Esta discussão não é sobre escolher lados, que o amor é igual. Mas foi assim que as circunstâncias complicadas da vida terminaram. A sala pulsava de tensão. Vozes se elevavam, soluços ameaçavam e lágrimas eram derramadas. Alice me acusou de manipulação, admiti meus sentimentos, mas me recusei a ser retratada como vilã. Bob tentou mediar, dividido entre a compaixão pela irmã e uma compreensão crescente da nossa realidade. No meio de tudo isso, John fez um apelo. Você não precisa aceitá-la como sua família, mas deve respeitar meu relacionamento com ela. Suas palavras quebraram o silêncio momentaneamente, uma frágil tentativa de paz. Mas a frágil paz se estilhaçou rapidamente. Alice saiu furiosa e traída. Bob permaneceu em conflito, mas buscando uma saída. Deixados para trás, John e eu nos sentamos em silêncio pesado, com os ecos das fraturas da nossa família e quando alto. Senti uma mistura de alívio por ter falado minha verdade, mas também uma profunda tristeza pelo abismo que ainda nos esperava. Este encontro foi um campo de batalha de emoções, um choque entre expectativa e realidade, amor e ressentimento, aceitação e rejeição. No entanto, por trás da dor havia uma verdade difícil, mas necessária. Às vezes, as reuniões familiares não são sobre harmonia, mas sobre confrontar a fragilidade de frente. O que se seguiu nas semanas seguintes a esse encontro foi uma paisagem de silêncio, sussurros e frágeis tentativas de reconstrução. Mas, em meio à turbulência, um tênue vislumbre de esperança surgiu através da abertura inesperada de uma pessoa. Depois daquele intenso encontro familiar, a casa mergulhou num silêncio pesado, quase sufocante. Os ecos de vozes alteradas e esperanças despedaçadas ainda persistiam, mas, externamente, havia pouca comunicação entre nós. Alice se retraiu ainda mais em seus muros de raiva e mágoa, enquanto a distância de Bob era mais silenciosa, mas não menos dolorosa. Naqueles dias longos e tranquilos que se seguiram, a ausência era ensurdecedora. Ligações telefónicas não eram atendidas. Mensagens permaneciam no vazio digital. As tentativas de John de se comunicar com os filhos muitas vezes terminavam em silêncios desanimadores ou respostas curtas, e eu me vi novamente às voltas com o peso esmagador do isolamento. A ruptura familiar não era apenas emocional, mas também social. Os boatos começaram a circular, alimentados e amplificados pela ex-mulher de John, que aproveitou a oportunidade para aprofundar o abismo entre nós. Ela me pintou como um forasteiro implacável que veio não apenas reivindicar meu lugar na vida de John, mas também dividir sua riqueza, retratando-me como vilão da saga familiar. Era uma narrativa cruel e infundada, mas que se espalhou rapidamente, envenenando percepções além do nosso lar. Enquanto isso, dentro das paredes da nossa própria casa, John lutava silenciosamente com sua dor. Um homem estoico por natureza, raramente demonstrava suas emoções, mas em momentos de privacidade, eu conseguia ver as rachaduras. Ele confessou sentir-se dividido entre sua lealdade aos filhos e o santuário que encontrou comigo. Sua dor era palpável. Preso entre velhos laços e novos começos, amor e perda emaranhados em um nó doloroso. Em meio a essa paisagem fragmentada, surgiu um raio de luz surpreendente: Bob. Ao contrário da irmã, cuja raiva parecia impenetrável, Bob estendeu a mão em silêncio, hesitante, buscando compreensão em vez de confronto. Ele queria conversar, só nós dois, longe do caos de acusações e decepções. Nosso primeiro encontro foi hesitante. Eu podia ver o nervosismo estampado em seu rosto, refletido na minha própria esperança cautelosa. Enquanto conversávamos, camadas de ressentimento começaram a se dissipar, substituídas por uma reflexão honesta. Bob admitiu que havia tomado muitas coisas como certas, incluindo os sacrifícios que seu pai fizera e a realidade da nossa situação financeira. Ele reconheceu a solidão que eu devia ter sentido e, num momento repleto de vulnerabilidade, pediu desculpas pela frieza que nos manteve separados. Aquela conversa, simples mas profunda, foi um pequeno, porém significativo, passo em direção à cura. Lembrou-me que, mesmo em famílias fragmentadas, a compaixão pode criar raízes se for nutrida com paciência. Mas Alice permaneceu distante, uma sombra à espreita nas bordas.
O abismo entre nós ainda era amplo e irregular. A interferência constante da mãe não ajudava, alimentando a tensão e sustentando a divisão. Parecia que algumas batalhas ainda não estavam prontas para serem encerradas. Para John, a tensão era um fardo diário. Ele carregava a dor como um peso silencioso, esperançoso, mas cauteloso quanto a qualquer reconciliação. Eu podia ver o anseio em seus olhos. Por paz, pela família, pelos laços que ele prezava, mas temia que se perdessem. Nesse delicado equilíbrio de laços rompidos, lealdades tensas e aberturas hesitantes, uma coisa ficou clara: curar uma família desfeita foi uma jornada cheia de contratempos, mas também de momentos que ofereceram vislumbres de esperança. À medida que avançamos, quero compartilhar com vocês o próximo capítulo. Os sinais frágeis, mas promissores, de reconexão que começaram a remodelar nosso pequeno mundo, começando com conversas inesperadas, pequenos gestos e passos cautelosos para reconstruir a confiança. Após meses de silêncio, tensão e conversas frágeis, algo mudou. Um degelo silencioso e cauteloso em uma família muito congelada pela dor e pela incompreensão. Meu relacionamento com Bob floresceu lenta, mas significativamente. Nossas interações, antes distantes, transformaram-se em visitas regulares, refeições compartilhadas e conversas que, embora às vezes hesitantes, começaram a construir pontos onde antes só havia muros. Observei o rosto de John se iluminar de alívio quando Bob veio, não apenas uma vez, mas repetidamente, buscando uma conexão além da tensão que nos dominava. Os jantares entre pai e filho se tornaram um espaço sagrado, momentos em que os fantasmas de conflitos passados desapareciam. Não foi perfeito, longe de um reencontro de conto de fadas, mas foi real. E real era o suficiente. Alice, no entanto, manteve-se firme em sua distância. Quando soube dos laços calorosos de Bob, a raiva reacendeu. Ela se recusou a comparecer às reuniões familiares em que eu estava presente, e nossos caminhos raramente se cruzavam além de uma polidez forçada. No entanto, em um café tranquilo com John, ela revelou um resquício de vulnerabilidade, uma saudade do pai que superava sua amargura. Eles concordaram em manter o relacionamento separado de mim, uma trégua frágil baseada no respeito aos limites e na dor silenciosa. Não vou mentir, aceitar que Alice talvez nunca me abraçasse foi uma das verdades mais duras que enfrentei. Mas, nesta história, aceitação nem sempre significa proximidade. Às vezes, significa abrir mão do que esperávamos e encontrar paz no que é. Escolhi respeitar os desejos dela, concentrando-me nos relacionamentos que eu poderia cultivar em vez daqueles que eu não poderia forçar. Durante todo esse tempo, os testamentos e os planos patrimoniais permaneceram inalterados. Minha decisão de deixar meus bens para as instituições de caridade que preso permaneceu firme, não por despeito ou raiva, mas como um reflexo de quem eu sou. John até brincou, meio a sério, sobre deixar uma quantia simbólica para Alice só para evitar processos judiciais, mas rimos sabendo que era uma oferta de paz insignificante para um conflito que o dinheiro não poderia resolver. Nos bastidores, me fortaleci, da dor à resiliência, da rejeição à autoafirmação. A jornada foi dolorosa, momentos em que me questionei, em que lágrimas rolaram pela família que nunca existiu. No entanto, houve crescimento. Uma compreensão crescente de que a família assume muitas formas e que o amor nem sempre é recíproco. John também encontrou uma paz tranquila. Embora seu coração ainda ansiasse por reencontros mais completos, ele valorizava as pequenas vitórias, a presença renovada de Bob, a cautelosa aproximação de Alice somente a ele e o lar que compartilhávamos, não mais apenas um campo de batalha, mas um lugar onde a cura poderia começar. Enquanto reflito aqui sobre este caminho sinuoso, percebo que esta história está longe de terminar. A vida raramente oferece finais felizes e as famílias, mesmo as fragmentadas, continuam a evoluir. Minha esperança é que, ao compartilhar esta jornada, os conflitos, a tristeza, os passos hesitantes à frente, outros possam encontrar consolo em saber que não estão sozinhos em suas lutas. Se há uma lição que aprendi, é que respeito, honestidade e limites podem, às vezes, abrir caminho para uma paz inesperada. E embora nem todos encontrem a família com a qual sonharam, às vezes a família que realmente precisamos é aquela que construímos com paciência e resiliência. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada profundamente pessoal.
Se você já enfrentou desafios semelhantes ou tem ideias sobre como lidar com dinâmicas familiares complexas, compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Suas vozes fortalecem esta comunidade.